Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Eu vou fazer a partilha da escola, estudo 58, primeira parte. Então, é muito importante, né, esclarecer sobre realmente, né, o que estamos vivendo aqui, porque na divina vontade, né, estamos fazendo o que Deus mais deseja, porque Ele fala que o sinal, né, de que aquela pessoa está vivendo a vontade divina, o sinal da vida na divina vontade é perseverança. Então nós estamos perseverando no caminho que Ele nos colocou, mas sem machucar ninguém, dentro da ordem que Jesus sempre esclareceu para nós, dentro da ordem, em obediência a tudo o que Ele já deixou, né, na igreja, vivendo os sacramentos, lendo, né, a palavra de Deus, meditando, né, sendo fiéis na nossa paróquia, no nosso compromisso que Deus nos coloca. Então, assim, sendo fiéis naquilo que Jesus coloca para nós.
Então, diante de todas as dificuldades que tem acontecido, né, nesses tempos que a gente vê, assim, críticas, né, sendo feitas sobre grupos, né, de estudo, o problema sempre é quando existem mesmo esses grupos, né, existem pessoas que distorcem a mensagem, que fazem confusão e leva tudo a pé da letra, de um jeito literal. Acha que tem que sair impondo aquilo para as pessoas e Jesus não diz nada disso para nós. Ele nos orienta ao contrário, né, de sermos como Ele é. E Deus não se impõe de jeito nenhum, Ele respeita a liberdade da criatura. Então, existem pessoas que exageram, que levam as coisas para um lado errado. Mas, se a gente ficar firme no que Jesus ensina, tá tudo certo. Como a gente sabe que os próprios, né, bispos, os próprios que acompanharam de perto ali na Itália, né, aqueles que deram reconhecimento ali e reconheceram que esses escritos podem ser lidos e está coerente com o magistério, eles sabem que Jesus não está dizendo nada, não está sendo dito nada que distorce aquilo que já foi revelado, só amplia mais o campo de visão, só nos ajuda a compreender melhor. Quem está vivendo também, buscando viver na divina vontade em outros grupos de estudo, também dão testemunho de que compreenderam muito melhor a palavra de Deus, compreenderam muito melhor essa ação divina quando começaram a estudar o livro do céu, né? Então, assim, para a gente ver que o que Jesus está trazendo é iluminar mais ainda o caminho, para que nós possamos compreender as coisas do jeito divino, né? Na visão divina, como Ele deseja. Então, é muito importante esses esclarecimentos, né? Porque tudo que Jesus fez na igreja, tudo que Jesus fez na redenção, foi para nos dar uma vida nova, foi para nos trazer, né, a fé, a esperança, a caridade, foi para nos iluminar, nos apontar o caminho a seguir. Mas Ele quer mais de nós. Ele quer que realmente conheçamos os propósitos dele profundamente. Ele quer que o homem seja uma morada para ele divina, de verdade. E ele quer que o ser humano viva uma sua vontade com ele, como ele fez lá desde o Adão. Não é algo estranho que está sendo dito. Na verdade, é uma compreensão que ele trouxe para o tempo certo. Compreender, para a gente compreender o estado original da criatura, como Adão foi criado, como nós também fomos criados para ser. Mas do mesmo modo que Adão era livre, todos são livres, então é uma decisão de cada um de nós querer isso ou não. Então os conhecimentos não vêm para ferir ninguém, não estamos ferindo ninguém, não estamos obrigando ninguém a nada, né? Nós só estamos buscando mesmo viver da vontade divina, corresponder, perseverar, sermos obedientes à igreja, né? Não fazemos nenhuma violência, não vamos às nossas paróquias, grupos de orações, encontros e ficamos tentando enfiar a goela abaixo das pessoas no livro do céu, de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo nós não podemos nos calar, porque Jesus fala que para que o reino aconteça é necessário que essas verdades sejam conhecidas. Então, mas nós usamos, né, assim como a Luísa, ela não saiu da casa dela lá, não saiu da cama dela, e saiu enfiando a goela abaixo de todo mundo, indo de casa em casa, levando esses conhecimentos, ela palestrando em todo lugar do mundo. Não. Como ela foi divulgar a vontade divina, qual o meio que Deus utilizou dela para trazer esses conhecimentos, né? Por meio do papel, ali colocando os escritos, colocando ali as verdades do Fiat. E foi ali que Jesus usou da Luísa para transcrever, né, para trazer essa luz para nós de uma forma palpável, de uma forma que todos pudessem conhecer, que é por meio da escrita, né, da linguagem, da comunicação que nós fazemos uns com os outros quando a gente escreve e envia uma carta para alguém. Então, é a mesma coisa. E foi ali na humildade, na simplicidade dela mesmo,
ocultamento dela ali dentro, sem ela querer se aparecer com aquilo, fazer violência com ninguém. Quem quisesse se aproximar, que quisesse acreditar, até os sacerdotes que estavam acompanhando ela. Entende? Cabia a cada um acreditar ou não, cabia a cada um levar a sério ou não. E querer, né, ter o mesmo desejo de que essas verdades sejam conhecidas, como foi com Santa Aníbal de França, que foi confessor dela, que acompanhou a Luísa. E ele não só ouviu, ele quis viver isso, ele se encantou com isso. Ele realmente deixou-se, né, ser tocado por isso, na liberdade dele. Então, assim, cabe a cada um, né? Não teve imposição. A mesma coisa é nós. Nós também divulgamos esses conhecimentos onde nós somos permitidos, que é pelos meios nossos particulares, né, sociais, que são as redes sociais, que é o canal ali no YouTube, que é um meio de divulgar para o mundo, né, de trazer quem vai ver, quem o próprio Jesus trouxer, quem realmente se dispor, não só que vai entrar e vai ouvir, mas a pessoa se dispor a querer. E aí é um sim que ela mesma tem que dar, porque Deus não vai forçar ninguém. Ele convida, mas ele não quer nada forçado. Só que fazer conhecido é necessário. Jesus fala que é algo forçoso, sim. Para viver na divina vontade é pelo conhecimento do livro do céu. Precisa do conhecimento dessas verdades. Entendeu? E não abre mão disso, porque é dessa forma que foi feita. Entendeu? Então, mas aí como que nós fazemos isso? Nos meios que ele mesmo nos orienta, de uma forma que está livre para quem quiser abrir o vídeo, para quem quiser ver, para quem quiser entrar em contato, sem forçar ninguém, sem impor nada para ninguém. Agora, na nossa vida comum, no nosso contato com a família, no nosso contato com a nossa paróquia, não saímos levando isso para as pessoas forçadamente, assim, querendo que elas façam isso, né? E não obedecer na ordem daquele lugar, o que está acontecendo naquele lugar. De jeito nenhum. Então, se eu for para o grupo de oração, e em um grupo de oração acontece terço, oração do terço, momento de louvor, momento de oração, momento de pregação, e o final, até a finalização do encontro, como que deve se portar, né? Como eu devo me portar, como Jesus me orienta a participar do que está ali. Eu não posso cortar aquilo que está acontecendo ali e falar, calem a boca todo mundo que eu estou aqui agora para trazer uma coisa muito mais importante. Isso que vocês estão fazendo aí não é pouco, não importa. O mais importante aqui é o livro do céu, vou falar dele. Não existe isso. A gente é simples, né? A gente é nada. A gente está ali sabendo que é a vontade de Deus e unicamente para fazer a vontade de Deus dentro do que está acontecendo ali, colaborando. Então não somos pessoas ruins, não somos pessoas chatas, agressivas, desobedientes, entendeu? E se nos pedirem para parar, né, se permitirem, se acontecer uma situação assim que Deus permitir, a gente vai obedecer. Obedecer é não se impor, né? Ah, vocês não vão mais poder falar no YouTube, vocês não vão poder mais divulgar. A gente espera em Deus, porque a gente sabe que é da vontade de Deus que seja conhecido. Mas Deus também quer obediência, como era para Luísa também dizer coisas que pareciam estranhas, né? Quando ela teve que virar para Jesus e por obediência ao confessor, que era o próprio Jesus que ela estava obedecendo, não era a pessoa, mas era a própria vontade divina que se impôs daquela forma para ela, através do confessor. E o confessor falou, quando Jesus vier, você vai falar para ele ir embora. É uma coisa estranha, parece assim, meu Deus, como que eu vou falar para Jesus que ele não pode vir, que eu vou mandar Jesus embora, né? Que coisa estranha, né? Mas era obediência e isso agradou a Jesus, entendeu? Então tinha muitas situações assim que ela precisou esperar de Jesus uma intervenção, porque às vezes, né, ela era colocada obediências bem pesadas para ela. E eles ainda não estavam entendendo que quem estava operando nela era Jesus. Então Jesus queria trabalhar também na vida desses confessores.
mostrando para eles que ninguém para a obra de Deus, que é Jesus que está acima de tudo, que é Ele que está conduzindo a Luísa. Só que teve situações que ela ficou assim, numa situação tão amarrada, que ela não pôde fazer nada, né? Ela só teve que esperar de Jesus, né? Dele, né? Então Jesus tem a sua forma de lidar com isso, ele tem a forma de resolver isso, e acabou que ele venceu, né? Jesus venceu acima de coisas assim que foram colocadas que não tinha lógica. Aí como que Jesus fez isso, né? Jesus mostrou, fez os confessores, para provar para os confessores que era ele que estava dirigindo ela. Aí ele falou de uma guerra que aconteceria acho que é na África, entre a África e a Itália, se eu não me engano. E o confessor acreditar que era Jesus que estava instruindo a Luísa e que a Luísa não estava sendo desobediente. E então, mas que também não podia impor sobre o trabalho dele, que era ele que estava trabalhando através dela, né? Então Jesus permitiu aí essa situação. Jesus falou que seria só notícias, né? Que não aconteceria, que esse seria o sinal de que essa guerra não aconteceria, de que seria só uma notícia ruim, mas que ia passar. E realmente, dado alguns dias depois, dado um tempo depois, realmente isso aconteceu. Aí o confessor viu. Então, assim, Jesus mesmo interveio para mostrar: não posso calar minha filha, né? Não pode calar minha filha. Eu que estou dirigindo ela, não pode querer se impor diante do meu trabalho. Então, eu entendo que é a mesma coisa com a gente, né? Se viesse uma ordem, uma situação para fazer algo que parece absurdo, como parar de divulgar pelos meios que Deus já nos deu, que não são meios impostos, é algo tão particular de cada pessoa, né? A expressão, é o exercício do livre-arbítrio, você poder ter uma rede social e divulgar aquilo que você vive, aquilo que você está lendo, porque é o que o ser humano hoje é chamado de censura, e se torna até um ato de contra a liberdade do ser humano, quando as pessoas não são livres para poder expressar ali as suas opiniões através dos meios sociais que ela utiliza, né? Perseguir uma plataforma que é individual de cada pessoa, é ferir a liberdade do ser humano. Então, vai contra o livre-arbítrio, é algo absurdo. E justamente porque no livro do céu, justamente porque Jesus não é contra a liberdade das criaturas, não é contra o livre-arbítrio, é que ele quer que a vontade dele seja conhecida pelos meios que ele dá, onde o ser humano pode exercer esse livre-arbítrio sem prejudicar o livre-arbítrio dos outros. Então, é perfeita a forma que Deus fez, né? Então, assim, ele é mais a favor do livre-arbítrio do que qualquer um. A divina vontade não veio dizer que ela é contra o livre-arbítrio de ninguém, entendeu? Então, seria um absurdo tirar a liberdade do ser humano de viver, né? De viver não, porque não pode, né? Mas de divulgar por quê? Porque é algo que Jesus deixa claro no livro do céu. Que essas verdades precisam ser conhecidas. E como vai ser conhecidas? E ele não vai vir ele falando. Ele vai usar da criatura como ele usou da Luísa, que passou por papel aquilo que ele queria. Então ele usa da nossa voz para falar. Mas mesmo assim, a gente obedeceria confiando em Deus, não deixando de viver na nossa vida, no nosso ocultamento, na nossa casa, na nossa vida aqui, continuarmos lendo e vivendo na vontade divina, e esperando de Jesus algo que realmente estaria fora, é uma coisa que está totalmente fora do nosso controle, que só Ele mesmo poderia mover. Mas uma coisa muito importante que ele falou aqui na escola é que as cruzes, essas perseguições que acontecem, elas não são para, vamos dizer assim, para colocar trevas naquilo que está acontecendo, para atrapalhar. Ao contrário, muitas das vezes elas são para iluminar mais ainda a verdade. Jesus já falou isso para muitas místicas, não só para Luísa, mas para Valtorta também, que essas perseguições só fazem com que brilhe mais ainda a verdade. Então, muitas vezes Deus usa dessas situações porque isso desperta realmente a curiosidade das pessoas. Muitas pessoas ficam curiosas, mas quem é Luísa Picarreta? Por que estão falando dos escritos dela? Deixa eu ir lá ver o que é, né? O que é isso? Então, assim, se está também tendo qualquer desavença, qualquer situação que tem, é sinal de que tem pessoas conhecendo. É sinal de que tem gente olhando para esses escritos. E é isso que Jesus quer mesmo. Ele quer a atenção da igreja.
Ele quer a atenção dos padres, dos bispos, para essas verdades. Ele quer a atenção do povo cristão para essa verdade, né? Então, tá tudo concorrendo para o bem. A cruz é vitória. A cruz é bem. A cruz nunca é para prejudicar, ao contrário. A cruz é um sinal maior, uma confirmação maior ainda de que é a obra de Deus. Então, nós não temos o que temer, não precisamos temer nada. Porque nós sabemos que quem está dirigindo tudo é Jesus. É a vontade divina que está dirigindo da melhor forma possível. Então nós sabemos, né? Porque justamente por ser as verdades importantíssimas para esses tempos e ser o que todos precisam entender, é porque também sofre muitas perseguições. Porque o demônio odeia a vontade de Deus. Não quer que tenha a vontade de Deus, ele quer a sua vontade diabólica, mas Deus usa de tudo isso também para trabalhar naqueles que estão conhecendo, para saber se essas pessoas vão perseverar, vão se manter, vão acreditar ou não, para ver aqueles que estão realmente, vem uma dificuldade, a pessoa casca fora, né? Ou então aqueles que vão perseverar e vão confiar mais ainda. Então, ele está mais interessado não em quantidade, mas em qualidade. Aqueles que realmente confiam totalmente nele e se abandonam. Então, tudo tem um para quê. É sempre a vontade divina. Jesus fala isso. Que a luz dele concorre com tudo que os seres humanos fazem. Que a vontade divina dele está acima de tudo isso. Jesus também foi perseguido. Jesus também, ele ia para muitos lugares onde ele já era proibido de falar, porque falava, não volte mais aqui que vão te matar. Então, ele também sofreu perseguições. Tinha muita gente com pedra na mão, pronta para jogar nele. Então, tinha muitas realidades assim. Ele também foi expulso da sinagoga. Então, assim, muitas realidades de perseguição. Mas não quer dizer que a vontade divina perdeu, que Deus não realizou o plano dele, né? Realizou em cima de tudo isso, apesar de tudo isso. A vontade divina sempre por cima de tudo isso. E ao contrário, essas perseguições, e parecia que no final ali da paixão de Jesus estava tudo acabado, na verdade estava tudo começando, era o triunfo acontecendo da vitória de Jesus sobre a morte. Então, e a redenção aconteceu em cima de tudo isso. As coisas não ficaram perfeitas para aí a redenção acontecer. Ao contrário, parece que quando a situação ficou mais feia ainda, que até os discípulos mais fiéis começaram a fugir, se amedrontaram, parecia que as trevas estavam reinando. É quando o triunfo aconteceu da redenção. Então não vai ser diferente na divina vontade. É justamente nesses momentos em que parece que as trevas estão mais bravas contra os filhos de Deus, mais bravas, quando parece que o demônio está mais faminto, né? Com mais ferocidade, quando parece que mais se tem conflitos e dificuldades, e nesse momento é que também é um momento perfeito para o triunfo acontecer. Então, Deus sabe o que Ele está fazendo, então Ele quer a nossa fidelidade em tudo. Tem um trecho do livro do céu aqui muito importante, ó, que ele fala assim: eu quero um povo inteiro que me peça isso. O primeiro povo, ou seja, o que está dizendo? Que peça o reino. O primeiro povo é toda a criação, que tu, girando no meio dela, moves a todos a pedir que venha o reino de minha vontade divina sobre a terra. Então, o primeiro povo a pedir a divina vontade é toda a criação. O sol, as estrelas, os animais, as plantas, tudo criado. Toda a criação clama, toda a criação geme para a manifestação desses filhos, né? Confirmando a passagem de Paulo, que fala sobre isso aí. Toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, manifestar para que esse reino aconteça. Então, a criação é a primeira que clama e que pede o reino da vontade divina. O segundo povo são todas as minhas obras e as obras de minha Mãe Celestial, que foram feitas sobre a terra. Estes povos são povos divinos e intermináveis. Então, depois tem a própria Jesus com seus próprios atos e obras. Ou seja, Jesus está dizendo que é com as obras. As obras é o povo, porque ele fala que o segundo povo são todas as minhas obras. Os atos de Jesus na divina vontade e os atos de Nossa Senhora na divina vontade.
tá? Porque são atos divinos, intermináveis, eternos. Então, estão percorrendo, pedindo o reino da vontade divina. Então, os próprios atos são esse povo que clama, né? A divina vontade, que ela reine. Os atos de Jesus e os atos de Nossa Senhora. Depois há o povo da Baixa Terra, que é quem recita o Pai Nosso. Então, quem está lá vivendo na graça, na igreja, que está pedindo o Pai Nosso, mesmo que não entenda, está também pedindo o reino. Então, essa petição não é algo, o reino da divina vontade é algo novo que está sendo falado, não. Era que não estava sendo compreendido ainda porque não era o tempo. Mas é o que nós já rezamos no Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. E a gente fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim como é no céu, aqui na terra. Assim na terra como é no céu. Então, esses pedidos, por que são aceitos? Porque Jesus rezou primeiro. Então, o Pai vê a oração de Jesus na boca dessas pessoas. Então, o Pai aceita, mesmo que a pessoa não entenda, porque Jesus recitou e ensinou, ele recebe, né? Mas ele quer que as pessoas tenham conhecimento para pedir de verdade, com os atos, também como Jesus com os atos dele, assim como Nossa Senhora com os atos dela pediu. Então, quem é quem recita o Pai Nosso? E os poucos que conhecem de algum modo a divina vontade pedem que venha a reinar sobre a terra. E quando povos inteiros me pedem, e a cabeça deles está aquela a qual foi confiada uma missão tão grande, com mais facilidade se concede o que nós queremos dar e com insistência nos é pedido. Então, através da Luísa, que é a cabeça de missão, que foi depositária do dom da divina vontade, que pede e unido a ela, né? Todas as pessoas que estão pedindo a vontade divina com seus atos. Não é assim no baixo mundo? Se você deve escolher um rei, um chefe de um país, no caso a gente precisa escolher um presidente, um governador, né? Então, há quem move o povo a gritar. Queremos tal por rei, aquele por dirigente de um país. Se se quer uma guerra, faça gritar o povo. Queremos guerra. Não há coisa importante que se faça dentro de um reino em que não se recorra ao povo para fazê-lo gritar e ainda fazer tumulto para dar-se a razão de dizer. Porém, é o povo que o quer. E muitas vezes o povo, enquanto diz que quer, não sabe o que quer, nem todas as boas ou tristes consequências que disso virão. É verdade, né? Se eles fazem isso no baixo mundo, muito mais eu. Quando devo dar coisas importantes, bens universais, quero que povos inteiros me peçam isso. E você deve formar esses povos. Olha que interessante isso aqui. E você deve formar esses povos. Primeiro, fazendo conhecer todos os conhecimentos sobre o meu Fiat divino. Então, a gente precisa fazer conhecer a vontade divina. Isso já é o primeiro. Como que eu falo? Primeira regra, vamos dizer assim, que Jesus está dando aqui. É, primeiro, fazendo conhecer todos os conhecimentos sobre o meu Fiat, fazer todos conhecer esses conhecimentos. Como que fazemos isso? Impondo? Indo de casa em casa falando com as pessoas? Não, porque não é assim que ele deseja. É nos nossos atos. Os nossos atos são esse povo. Porque aqui está falando, olha aqui para você ver o que Jesus está falando. Quero que povos inteiros me peçam isso, e você deve formar estes povos. Então, é dentro de nós mesmos que é formado esses povos. Mas, mesmo assim, a gente fazendo esses atos, a gente precisa divulgar para as pessoas essas verdades. E como que Deus nos dá esse meio? Deus nos dá um meio onde que nós estamos usando a nossa própria rede social, que é ali o nosso espaço. Não estamos infligindo o espaço de ninguém. Não estamos impondo nada para ninguém, não estamos ofendendo ninguém. Então, tem um meio que Deus nos dá para que nós possamos divulgar essas verdades, porque não é porque nós fazemos questão, Jesus faz questão que seja dessa forma. É assim, para que todos possam conhecer. Se não tiver quem fale disso, como que o povo vai conhecer? Não tem as pessoas que fazem campanha para os seus governadores, que saem levando, distribuindo, né? Então, nós fazemos isso, mas fazemos isso de uma forma não invasiva.
de uma forma honesta, de uma forma simples que ele nos dá, em que quem quiser vai ver, quem quiser abre o vídeo e veja e ouça. Então, assim, é assim que nós fazemos isso. É falando com aqueles que desejam conhecer, que perguntam, que demonstram abertura e interesse sem forçar a barra de ninguém. Mas a gente fala justamente por isso. A gente não faz isso com nenhuma violência, com nada nosso, como que nós queremos impor. Não. Nós fazemos isso justamente para honrar esse pedido de Jesus aqui, fazendo conhecer todos os conhecimentos sobre o meu Fiat divino. Então é por honrar a própria palavra dele, é para obedecer ele. Nós fazemos essa divulgação por obediência à palavra de Jesus. Entendeu? Seguindo, e depois ele fala, seguindo, girando por toda parte, movendo céus e terras a pedir o reino de minha divina vontade. Então, através dos nossos atos também. Então, é muito importante isso. Então, é um pedido de Jesus. Porque, e quem vai aceitar, ele mesmo, é o Espírito Santo que vai tocar aquela pessoa que vai ouvir, que vai ver o vídeo e que vai se sentir tocada e que vai querer entrar em contato e que vai querer fazer os 31 dias com Maria e que vai querer ler o livro do céu e viver na divina vontade. É o próprio Espírito Santo que toca os corações, que move os corações, não somos nós. É igual a Luísa falava, Jesus, mas só tá eu aqui escrevendo isso. Aqui o escrito está no papel, mas não vejo interesse por parte de ninguém. Não vejo, olho para os seres humanos e vejo cada atitude, uma pior que a outra, né? Mais ou menos assim, com as palavras dela. E aí ela fala, não dá, como que esse reino vai ser conhecido? Aí Jesus faz a sua parte, que é escrever, que é divulgar através dos escritos, passar para o papel. Faz a sua parte, o resto eu me encarregarei disso. Então nós fazemos a parte nossa. Quem vai levar para os corações, quem vai trazer as pessoas, quem vai tocar é o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo. E nós confiamos plenamente nisso. Entendeu? Então, é um jeito né, simples, perfeito, como ele nos ensinou, como Deus é, né? Porque Deus é assim também. E por que é importante? Porque que a gente precisa compreender que a divina vontade era o estado original que o homem viveu com Deus, de união com Deus, em que o homem vivia em comunhão com Deus. E quando ele caiu, quando Adão caiu, todos nós caímos, né? Ontem mesmo, né, estava partilhando uma partilha muito boa, né? Maria de Lourdes trouxe uma partilha muito interessante, né? No trecho que eu estava lendo lá, queria entender melhor. E aí a gente estava partilhando. Porque lá no trecho que ela trouxe, estava falando sobre a unidade, que quem vive na divina vontade vive em unidade com Deus, participa de tudo, do princípio, meio e fim de tudo, vamos dizer assim, do passado, presente e futuro, que Adão vivendo, quando ele vivia na unidade com o Criador, não era só ele, era todos nós. Ele carregava toda a geração, do primeiro ao último homem. Então, o que Deus estava depositando nele representava que Deus ia depositar em todo mundo. Então, ele recebendo nele, tomando posse, significa que todos nós também viveríamos juntos na vontade divina. Porque quem vive na unidade do Filho te abraça tudo, entendeu? Então, é muito incrível, né, o trecho que ela trouxe. E é triste também, porque aí Jesus explica que quando Adão se subtraiu dessa unidade, todos nós também caímos, entendeu? Como se toda assim, a sorte dos seres humanos tivesse depositado nele, entendeu? E porque ele desceu e caiu, né? Saiu dessa unidade, todos nós também saímos dessa unidade. Então, olha a sua volta. E vê se não tem sentido. O que a gente mais vê é cada um seguindo a sua própria opinião. É guerras, é brigas, é conflitos, é divisões. Entendeu? E na unidade da divina vontade, nessa vida que Adão viveu, o ser humano é um só com Deus. Então, ele concorda com Deus. Ele concorda com Deus. Ele vive na ordem, no equilíbrio das coisas. Ele está em união com tudo que é criado também, porque a própria criação, ele vai utilizar dela de um jeito ordenado.
não de um jeito maléfico, maldoso, egoísta. Então, o ser humano, de uma vida pura, livre, santa, caiu para uma vida de escravidão. E hoje é que nós vemos a verdadeira escravidão de verdade acontecendo na Terra, né? Em que os homens, né, se deixando levar por tantas coisas. E é justamente por causa disso. Então, qual que foi a tentação do homem? O que que aconteceu com o homem? É justamente porque quando veio a tentação, o que foi apresentado para eles é: vocês podem ser deuses, vocês serem Deus de si mesmo, vocês serem Deus de si mesmo e vocês mesmos podem dizer o que é bom para vocês e o que é mal. Não precisa de Deus, não precisa de Deus. Já lançou uma desconfiança de que Deus pudesse estar escondendo algo, né? E um olhar assim para eles, porque o Adão, por mais que ele vivia na vontade divina, mas como ele é criatura e tudo, ele não se via assim como Deus, porque no livro do céu e também no catecismo fala disso, dessa divindade, né, da gente conter a Deus, que a criatura é capaz de Deus, e por Jesus Cristo, como se a gente se tornasse mini deuses, né, pela essa ligação que nós temos com a Santíssima Trindade, por nós sermos filhos de Deus, sermos como que em Jesus, pelos méritos, pela vida de Cristo, nós se tornamos também um com eles, né? Sejamos um. Então, assim, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, sermos mini deuses, mas não porque nós somos em nós mesmos algo, mas pelo que Deus nos tornou, através de nos criado, né? Então, mas ele não conseguia, ele não se via assim, ele se via criatura, né? Não se via assim. Só que quando surgiu a tentação, seria tipo ele mesmo ser o seu próprio Deus, por si mesmo, sem Deus, entende? Sem ser por filiação, sem ser por graça, mas ser por si mesmo, na sua cabeça, né? Seus pensamentos, achar que é por si mesmo alguma coisa. Cresce ser alguma coisa. Então o homem caiu nessa tentação de querer ser Deus de si mesmo e dizer que não precisa de Deus, que ele sabe o que é bom para eles. Então o que o homem faz hoje? Só o que é bom para eles. É por isso que a gente vê esse mundo ideológico, tantas realidades em que cada um quer decidir o que é bom para eles. É um homem dizendo: para mim é bom que eu case com outro homem. É uma mulher dizendo: para mim é bom para mim que eu case com outra mulher. É bom para mim que eu mude de sexo. Não importa que eu vou me mutilar. Não importa que eu vou pegar e vou cometer uma violência tão grande contra a minha própria natureza para me tornar uma outra natureza que não sou eu, mas é o que eu acho que é melhor para mim. Eu acho melhor para mim que eu seja homem, eu acho melhor para mim que eu seja mulher. Então a pessoa não importa se ela vai se mutilar, se ela vai se desconfigurar, né? Mas para ela se tornar aquilo que é bom para elas. E as pessoas buscando coisas que são nocivas para elas, mesmo elas vendo as consequências, mesmo elas vendo lá, ó, fulano de tal morreu por causa do alcoolismo, fulano de tal teve overdose por causa da droga. Mas aí eles falam: mas é bom para mim, eu gosto, me dá satisfação. Entendeu? E às vezes o que é bom para elas, elas falam que é mal, porque elas querem dizer o que é bom e o que é mal. Então, aquilo que é bom, elas chamam de mal. Aí alguém vem e oferece uma ajuda para elas para sair daquela situação. Ah, não, é mal para mim estar no lugar que eu sou controlado, estar no lugar para fazer tratamento, sair aqui da minha droguinha aqui, não, não, não. Isso é mal para mim, né? Então, elas querem ser livres para elas decidir o que é bom para elas, mesmo que outras pessoas estejam dizendo para elas que estão tristes com elas, que não estão vendo naquilo bondade nenhuma, que aquilo está acabando com elas, mesmo elas se acabando com aquilo, mesmo que o corpo delas já mostre para elas que aquilo é mal, porque a própria natureza vai responder, ela vai sentir as consequências no próprio corpo. No caso do cigarro, é o pulmão que vai ficar todo estragado, preto, né? As drogas, a pessoa pode ter overdose, os problemas psicológicos, mental, a incapacidade de raciocínio e tudo que acontece no cérebro, né, do dependente de droga. E assim, todo tipo de pecado que existe, mesmo que ao redor dela só veja destruição, né, que aquele vício dela, que aquela atitude dela separou ela da família dela,
machucou as pessoas, causou divisão na família, divórcio, separação, humilhações e tudo. Mesmo que elas estejam vendo tudo isso, mas elas dizem: isso é bom para mim, porque simplesmente para a concupiscência delas que quer sentir aquilo. Só o sentir para ela é bom, entende? Então é triste essa realidade que o homem caiu. Muito triste. Então o homem estava nessa realidade, né? Terrível. E Jesus veio justamente para nos resgatar de novo. Deus não quis nos destruir, como aconteceu na renovação com o dilúvio, né? Ele não quis isso, nos destruir. Então ele veio, né, nos redimir através de Jesus, que abriu o caminho para nos resgatar dessa situação nojenta que nós estávamos, de queremos ser deuses de nós mesmos. E mostrar para nós que a gente não pode nada sem Ele. Que sem Deus, que é justamente esse rompimento com Ele, a vontade dele que trouxe toda essa desgraça, né? E que nós enfrentamos consequências das nossas próprias ações. Ou a consciência pesada, a dor que é gerada, que o ser humano sente, é tudo fruto, né, daquela ação, né, que naquele momento ele quer se dar aquele prazer, mas depois ele se sente o lixo. Então, aí Jesus veio nos mostrar novamente o caminho, nos mostrar de onde que nós saímos e por que que nós estamos tão tristes, por que que nós estamos tão destruídos, por que que está tendo tanta tragédia no meio de nós, por causa de ter saído dessa proteção de Deus, por causa de ter saído dessa vida com Deus. E Jesus veio abrir o caminho de novo, o céu para nos resgatar dessa situação. Mas não quer dizer que Jesus vindo, nos salvando, nos redimindo, não quer dizer que ele tiraria de nós as consequências dos nossos pecados. Ele tirou a consequência maior, que era a morte eterna, que era você não ter céu, você não ter possibilidade de voltar para Deus, ser condenado direto. Ele tirou de nós a morte, mas não é essa morte física, é a morte da alma. Ele tirou de nós isso, né? Aquilo que nos acorrentava, que é o jugo da culpa, o peso dessa culpa. Mas os sofrimentos que são consequências dos nossos pecados, nós enfrentamos. Até porque Jesus transformou essa realidade da dor. Aquilo que era só visto como castigo e como consequência do pecado, se tornou meio de nos justificar. Até mesmo para que nós tenhamos... É uma questão de coerência, sabe? Não é assim, Deus carrega tudo, salva nós e nós ficamos de boa. Chega no céu e vai dizer o quê? Vai ter o que semelhança com Jesus? Jesus que foi chagado, que tomou sobre si as culpas, que foi a vítima inocente, que morreu por todos nós, que sofreu na terra, passou por muita coisa. Beleza, mas se nós, um dos motivos de vir nos resgatar é nos lembrar que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós somos feitos para ser família com Deus. E ele é o modelo perfeito do Adão, o novo Adão, que também nós estava partilhando ontem com eu e a Maria de Lourdes, que estuda também. A gente estava partilhando sobre isso. Que Jesus é esse novo Adão que nós devemos seguir. Então, esse caminho é nele, passa por ele. Mas qual a imagem que nós temos de Jesus? Também não podemos tirar a cruz, não podemos tirar a dor, não podemos tirar isso, mas não é mais uma dor infrutífera, sem significado, mas é uma dor expiatória. E isso para que nós também tenhamos, né, a imagem e semelhança dele, que nós passemos também por esse vale de morte, de trevas, de sofrimento, para que nós possamos também, assim como Cristo, ressuscitar com ele. Então, a cruz tem esse mistério de salvação, de nos enxertar em Jesus. A cruz é para enxertar o divino em nós novamente. A cruz é justamente esse meio, porque Jesus falou: vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. Entendeu? Jesus não disse: eu estou levando todas as cruzes embora e vocês agora podem ficar felizes aí, tranquilos. Não. Ele disse: no mundo havereis de ter tribulações, que teremos sofrimentos, que devemos carregar nossa cruz, que não teremos parte com ele, que nós temos que ser lavados por esse sangue do Cordeiro, que nós temos que passar por essas provas
Porque dentro dessas provas que nos justifica, por quê? Porque quem pecou fomos nós, entende? Mas como a gente não podia carregar tudo isso, porque a gente não tinha capacidade, só Jesus poderia, só o próprio Deus poderia satisfazer a Deus e a justiça dele, então ele fez isso. Mas outra parte da justiça é que o ser humano também assuma a salvação. E assumir a salvação, assumir essa vida nova, é assumir tudo o que ela engloba. Isso está também a parte dos sofrimentos, das cruzes, porque são meios que Deus dá para nos limpar das penas dos nossos pecados, das consequências dos nossos pecados, para a gente ter os méritos que ele fala, né, de ser digno de chegar no céu e falar, eu também venci o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Tipo assim, senão você chega lá assim, sem ter nenhuma semelhança com ele, em identidade com Jesus, é Jesus lá passando ali no Horto das Oliveiras, o que eu tenho a ver com isso? Como que você vai se ligar a Jesus, se identificar com ele, ter uma amizade com ele, ter o que falar com ele, entendeu? Se ele viveu uma coisa e você não, como você vai ser a imagem e semelhança dele se a vida dele for de um jeito e a sua for de outra? Então, olha a bondade de Deus de nos permitir as cruzes, mas não pelos mesmos motivos, mas as cruzes ser meio de expiação, de justificação, de purificação. Então, é um renovo. Jesus, ele falou, eis que faço nova todas as coisas velhas se passaram. Ou seja, passou aquela ideia de julgo, de culpa, para uma ideia de vida, de renovação. É isso que a cruz traz. E nós carregamos as cruzes nossas e dos outros, porque todos nós sofremos com a consequência dos pecados dos outros. Um pai de família que peca, ele leva a consequência daquele pecado para o sofrimento, a esposa, os filhos. Uma mãe de família que peca, que sai da ordem, está levando a consequência daquela desordem para os filhos, para o esposo. Um funcionário que no seu serviço faz uma deslealdade, gera uma consequência ali de sofrimento para o patrão que vai ficar prejudicado, para os funcionários. Tudo tem uma consequência e nós carregamos um pouco da consequência dos pecados dos nossos irmãos também. Por isso que Jesus fala, suportai-vos uns aos outros, né? Se eu não me engano, ele falou na leitura de hoje, domingo, né? Suportai-vos uns aos outros. É justamente isso, para a gente perdoar. E porque se a gente não aceitar o nosso irmão, se a gente não perdoar o nosso irmão, se a gente condenar o nosso irmão, como que vamos querer? Olha o que Jesus fez. Se a gente condena o nosso irmão, se a gente não perdoa o nosso irmão, se a gente não suporta o nosso irmão, então como que nós vamos querer que Jesus olhe para nós e nos perdoe? Sem que nós queremos ser tratados de uma forma, mas tratamos o outro de outra forma, né? Então ele fez isso para a gente aprender a amar, entendeu? Aprender a amar do jeito que Deus ama. Apesar dos nossos pecados, Deus nos amou e Deus nos resgatou. Então, apesar do pecado do nosso irmão, não que nós não podemos repreender, mas apesar disso, a gente não vai condenar ninguém, a gente não vai jogar fora ninguém, a gente vai amar aquela pessoa e ajudar ela a vencer. Então, assim, é uma forma que Deus pôs para a gente aprender a amar de verdade, a se doar como Deus se doa, como Deus ama, como Deus perdoa, apesar das dificuldades, das misérias do outro. Então, é um meio também de nos justificar, entendeu? Porque Deus nos ligou ao próximo. Se nós nos desligarmos disso, nos desligamos de Deus. Então, Deus fez essa ligação para que a gente não perca o foco, o caminho. Então, é muito bonito isso, né? Esse renovo que ele fez. Então, hoje, essas situações de sofrimentos, todas são meios expiatórios, são meios de salvação, de purificação, que Jesus fez isso, tornou isso. Então, carregar nossa cruz com alegria é um mistério. Porque se não aceitarmos isso, se a gente não aceitar que aquela pessoa que vive com a gente tem os defeitos dela e queremos perfeição, a gente está indo contra a vontade de Deus, não está aceitando a nossa cruz. Se a gente querer também que nós sejamos perfeitos aos nossos olhos, a gente também está indo contra a própria cruz, que às vezes somos nós mesmos com nossas fraquezas e pequenez, né? Que nós temos que aceitar pequenez. O seminarista falou sobre isso hoje na homilia, né? Que eu estava participando da missa não, da celebração. Aí o seminarista falou sobre isso, sobre a importância, essa nossa pequenez também, que Deus usa dessa nossa pequenez. E Jesus fala muito isso no livro do céu. Então é muito sério, entendeu? Então a nossa cruz nós temos que carregar com alegria, por isso que Jesus abraçou e beijou a cruz.
Esse carregar com alegria não quer dizer que você não vai chorar. Esse carregar com alegria não é que você vai ser falso. Ai, que dor que eu tô sentindo, que delícia de dor, né? Não, você tá passando por um problema e não vai ficar preocupado e não vai sofrer aquele problema, não. Mas é compreender o propósito daquilo que você está passando, né? Compreender que aquela cruz é um resgate na sua vida. Deus está te enxertando nele. Você pode unir essa cruz a Jesus, unir a ele. Então, essas cruzes que nós carregamos é uma forma de Jesus dividir a dele conosco. Olha que legal, compartilhar conosco. Ele falou que o melhor presente, o melhor bem que ele pode dar para a criatura é cruz. Aí você pensa, nossa, Deus, o melhor bem que Deus pode dar para o ser humano é milagre disso e daquilo, é resolver problema financeiro, é não sei o quê, pensando só no material, racional. Tá errado. O melhor bem são os espirituais, porque o que que a cruz faz? Por que que a cruz é o melhor meio? Mas não é, Ruth, dói, é difícil, machuca, nos desfigura dependendo da situação, nos deixa acabado, nos deixa fraco, parece que fisicamente, parece que externamente no mundo, a nossa vida assim não parece muito boa, assim, não é muito boa assim. Mas você precisa entrar no profundo do que é a cruz. É por isso que é importante o conhecimento da divina vontade, do livro do céu, a vida na divina vontade. Como você vai entender o que Jesus fez com a cruz? Como você vai entender tudo isso que já está dito, que nós sabemos da redenção, de tudo que Jesus ensinou na redenção, mas de uma forma mais esclarecida, de uma forma mais profunda. O que Jesus fez no interior dele quando ele sofria? O que acontecia? As situações mais adversas eram transformadas em situações mais melhores, em soluções. Porque tudo ele apresentava a divina vontade na intenção e revertia aquilo ali, fazendo atos de reparação, pedindo através dele, conquistando graças infinitas para cada um de nós. Então, a cruz, ela faz uma regeneração, uma cura, uma bênção tão grande dentro de nós que não é física. Às vezes, fisicamente, você não está bonito. Mas a sua alma está sendo lavada pelo sangue de Jesus. A sua alma está sendo purificada através daquela dor. Você vai ter amizade com Jesus lá no céu. Você vai ter algo para falar com ele sobre o seu sofrimento, porque ele também passou por aquilo. Ele está te configurando a ele, ele está dividindo as dores dele com você. E a sua vida não está diferente da de Jesus quando você entende isso, ao contrário. Aí você consegue se ligar a Jesus, ter coragem de dizer que vive como ele, né? É de pegar suas dores, mesmo que seja pequena. Claro que quando você vê o sofrimento de Jesus, você vai dizer: ah, o que eu sofro não se compara ao que Jesus sofre. É claro, é óbvio. Mas a questão é a sua pequenez, sabe? Ele sabe o que cada um pode conter. Mas você pegar e falar assim: nossa, Jesus, agora eu entendo isso que o Senhor passou, porque eu também passei por isso. Senhor, eu quero unir a minha dor a Ti. Então, assim, é um meio da gente unir Jesus. É como se ele pegasse pequeninas cruzes, pedacinhos da cruz dele, cortasse e desse e distribuísse para cada um. Para que todos nós carregamos a mesma cruz de Cristo. Uma só cruz, como se tirasse pedacinhos e pedacinhos e distribuísse para cada um de nós. E todas têm encaixe em Jesus. Só vai ter sentido para você se você levar aquilo a Jesus. O que você vive, o que você passa, só tem sentido se você ligar a Jesus. Justamente, o homem não tinha se desligado. Agora ele faz isso para que nós podemos ligar de novo, conectar a vida dele. A nossa vida não é conectar a vida dele querendo uma vida igual a dele, assim. Eu tenho que ser daquele, não. Ou ligar, achar que você tem que ser uma outra pessoa. É a sua vida. É o que te acontece, é o que você vive. Você encontrar sentido em Jesus. Você vai ver que se encaixa lá. Se você chegar perto dele e falar assim, e se encaixa, ninguém vai poder dizer, ah, Senhor, isso que eu tô passando, nem o Senhor passou, o Senhor não sabe o que é isso, não. Tem encaixe lá, tem sentido nele. Você não vai encontrar isso em outros lugares. Você pode tentar procurar sentido para sua dor em outros lugares, mas você vai ficar sempre vagando e ainda se sentindo insatisfeito por não ter a resposta. A resposta está em Cristo Jesus. Então é o meio para que o ser humano pudesse de novo voltar-se para Ele. É o ponto que nos liga, como a passagem, o caminho que nos liga de volta, que nos chama de volta. E lá você vai ver que se encaixa. Você vai ver o encaixe perfeito da sua vida na vida de Jesus. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo, para sermos outras cópias dele.
Por isso que tem o encaixe lá. Entendeu? Porque é de lá que veio. É ele próprio que deu um pouco de si para cada um de nós. Então é muito maravilhoso esse mistério de Jesus. Mas nós temos que carregar com alegria. E como se carrega com alegria? Quando se descobre a verdade, a luz. Mas a gente não consegue entender essas coisas da nossa vida, o sentido dessas coisas, se nós não tivermos esse conhecimento. É esse conhecimento que nos ilumina e que nos faz compreender todo esse mistério. Então, o que trouxe no livro do céu, gente? Iluminação para as próprias coisas que ele fez. Compreensão do divino. Qual que é a intenção de Deus? Entendeu? É diferente você ver a obra de Deus, mas qual que é a intenção que ele fez aquilo? O que ele estava se comunicando através daquilo? O que se passou na mente dele, no coração dele, quando ele fez aquilo? Tem uma vontade ordenada que está dirigindo tudo. Tem uma inteligência soberana que está dirigindo todas as coisas. E ele quer fazer se conhecer. Ele quer que você veja, através dos olhos dele, veja com a compreensão, com a clareza que ele está fazendo as coisas. Aquilo que nos deixou, entende? É muito importante. Aquilo que nós rezamos na igreja, o que nós comungamos, por quê? Entendeu? Iluminar aquilo que nós vivemos, para que ele não quer a gente simplesmente fazendo atos mecânicos por fazer, mas ele quer a compreensão do evangelho, a compreensão da palavra dele, a compreensão dos atos dele, a compreensão da vida dele. Que pai que vai se sentir feliz se não se fazer conhecer pelo filho? E ele quer esses filhos que o conheçam, mas ele quer na liberdade, não quer forçadamente, porque senão a pessoa não vai receber se ela não dá valor. Ela não vai, a disposição para receber é muito necessário, que é justamente a pessoa desejar conhecer mais, mas precisa ser de cada um, né? Ah, mas por que não falou antes? Porque não estávamos prontos, não estávamos abertos para isso. Porque, primeiro, o ser humano é muito devagar. Nós somos pequenos, a gente aprende as coisas aos poucos, vai se ligando aos poucos. Então, teve o tempo para cada coisa acontecer. Teve o tempo para a redenção, que Jesus também. Aí Jesus vai falar no livro do céu. Eu não pude falar tudo. Eu não pude revelar tudo ainda. Esclarecer todas essas verdades ainda. Porque eu tinha que ensinar o ABCD para o ser humano, o início do início. Era como bebezinhos, né? Começando as primeiras linguagens. Como que eu vou falar uma linguagem tão elevada, uma ciência tão elevada? Ele fala isso no livro do céu. Uma ciência tão elevada para quem ainda... Porque senão a pessoa não ia entender. Não tem sentido, gente. Você dá uma informação... É a mesma coisa eu pegar agora e falar de uma forma elevada para uma criança de 3 anos. Eu pegar uma criança de 3 anos e pegar lá uma matemática de 8ª série e querer que meu aluno de 3 anos aprenda aquela matemática elevada do 8º ano, sem que ela tenha toda uma construção que tem que ser feita primeiro, né? De gole em gole. E seria uma violência tremenda com aquela criança. Eu não seria uma boa mestre. Ele fala isso no livro do céu. Eu agiria como um mau professor se eu quisesse ensinar minha alta ciência para pessoas que eram extremamente ignorantes. Então, teve que preparar o povo. Tem que preparar para o conhecimento chegar, gente, porque Deus não quer forçar, Deus não quer apertar um botão e simultaneamente fazer você entender tudo em um piscar de olhos. Porque, mas dá para fazer isso, Deus tem esse poder, mas e o livre-arbítrio? Ele não vai contra isso. Outra coisa, não tem sentido. Não tem sentido, porque não vai ter amor. Sem compreensão, sem a outra pessoa dizer, eu entendi, eu concordo. Eu, como professora, não vou ser feliz se eu inventasse uma máquina que fizesse meus alunos saber as coisas de um jeito violento. Só pus na cabeça deles lá. Não tem aquele gosto do processo de aprendizagem natural. Que é tão bom quando a pessoa dá o retorno e fala, eu estou entendendo, eu estou compreendendo, que legal. Agora eu entendi o sentido de ter que juntar as sílabas. Ah, tá, quando eu junto as sílabas formam sons. E através desses sons sendo construídos se formam as palavras. A pessoa mesmo junta no processo envolvido e acompanhando e entendendo com a inteligência dela. Não só sendo a minha inteligência, seria tipo só a inteligência de Deus. E o ser humano não foi feito para ser uma máquina, que não precisa, que só precisa obedecer uma programação e ponto final. O ser humano não foi feito para ser isso.
Sabe? Uma coisa que você só liga na tomada e obedece o que você coloca lá dentro. Quem disse que Adão era assim? Seria até desonrar, não seria a vida verdadeira que viveu o Adão. Quem disse que o Adão tinha memória, inteligência e vontade? Inteligência para compreender a Deus e corresponder ao seu Criador nos atos dele. Conversar com Deus, se entreter com Deus, ver o valor de cada coisa que estava sendo feita. Ele tinha uma inteligência para acompanhar aquela inteligência maior e suprema que é divina. Então ele tinha uma inteligência para receber aquela inteligência. Então, não é assim que Deus faz as coisas apertando o botão, porque senão não tem a outra inteligência do ser humano. Seria dizer que nós somos inúteis. Como nós somos inúteis e como Deus não nos desvaloriza, é justamente por isso que Ele quer o ser humano junto com Ele, se dispondo. E não tem graça, não tem felicidade para o mestre. Ah, meu aluno realmente entendeu, está entendendo, está aprendendo, está conhecendo, está entendendo. Então, essa felicidade, Deus não se priva dela. Ele não fez robô, Deus não está interessado em fazer um monte de robô. Deus fez pessoas pensantes, a imagem e semelhança dele. Se nós somos a imagem e semelhança dele, temos que ser assim. Deus não pensa, Deus não tem inteligência, ele é inteligência incriada, né? Ele não é inteligência, ele não tem pensamento, palavra, sentimento, né? Nós fomos feitos da mesma essência, entendeu? Não somos uma coisa, somos pessoas, imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então Deus abriu em nós. Ele fala que nós mesmos somos esse povo que recebe a vontade dele, a nossa inteligência, a nossa memória, entendeu? Então tem que passar por essa via, mas essa via humana é demorada, é pequena, é limitada. Imagina o infinito, que é o Criador de todas as coisas, se restringir e se colocar dentro do finito que somos nós. Ele é tipo a cachoeira sendo derramada. Mas nós somos pequenininhos. Ele derrama a cachoeira, mas nós recebemos gota a gota. E temos que aceitar, é a nossa natureza, gota a gota. Mas essa gota forma a felicidade dele. Porque se você não for assimilando cada gotinha, não tem felicidade. Porque a felicidade vai ser só do mestre. Ele não fez assim. Ele fez para a felicidade ser de ambos. E o que aumenta a felicidade dele é quando a criatura compreende, concorda com ele e concorre junto, anda junto com ele. Mesmo ela sendo pequenina, ou como se o pé dela é pequenininho, os passinhos dela são pequenos. É igual o bebezinho tentando acompanhar o papai segura a mão do bebê assim, e o papai dá uns passos largos, né? Mas aí o papai parece que tenta diminuir um pouquinho os seus passos para o bebezinho conseguir acompanhar. É isso que ele fez no tempo. Ele já fez tudo. Ele sabe de tudo, como que tudo vai terminar. Ele vê tudo, mas nós não. Aí ele respeita os nossos passinhos, tentando acompanhar ele. Aí ele parece que anda devagar para a gente andar junto com ele. Parece que é isso que ele fez. Então ele trouxe os conhecimentos no tempo certo, em que já formou 2000 anos de igreja, trouxe a santidade humana através dos santos, através dos santos revelou muito dos seus méritos, das suas virtudes, em cada um sendo desenvolvido uma virtude de Jesus, ele se comunicando através de cada um. Então ele usou todo um meio para chegar. Ele trouxe os conhecimentos no tempo certo. Jesus manda as coisas no tempo certo, em que a gente também vai começar. O ser humano hoje está se perguntando mais, o ser humano hoje está tentando compreender mais. Você vê muitos podcasts, muitas pessoas questionando, querendo compreender as coisas, a natureza das coisas, questionando esse mundo, vendo tanta tragédia e falando, não tem um outro sentido nisso, não. Esse mundo está um caos, os seres humanos se decepcionando com os seres humanos. Isso é importante, porque isso faz com que os seres humanos comecem a perceber que a resposta não está no outro, no sentido de que o outro é perfeito, né? No sentido de que, olha, nós seres humanos fazemos coisas erradas quando a gente age por nós mesmos. Aí o ser humano começa a ver as consequências dos próprios atos, sejam deles ou do próximo. Quando eles veem uma atitude também que eles condenam, nossa, eu condeno a atitude daquele assassino, foi horrível. E faz um podcast falando sobre casos de crime. Faz um podcast falando sobre a doença que hoje está o ser humano, mimimi, não sei o quê. Aí o ser humano vai ficando se decepcionando com essas trevas. Então ele vai querendo algo maior, ele vai querendo buscar um sentido maior para tudo que está acontecendo. Então, tudo no tempo certo. Então parece assim, meu Deus, mas nós estamos no tempo cheio de trevas, cheio de pessoas querendo mal, como a gente vê nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas. Os filhos ali do anticristo já meio que dizendo, nós queremos anticristo.
Aqueles que querem ser os filhos do demônio já se declarando, né? Os filhos das trevas nesse tempo parecem ser mais espertos que os da luz. Tá, mas é nesse tempo então que Jesus manda esse conhecimento. É no tempo certo. É no tempo certo que também como está se disposto a tentar compreender algo maior, em que o ser humano está fazendo uma busca maior. Mesmo que ainda ele fica filosofando muito, racionalizando muito, achando que a resposta ainda está nele mesmo, entendeu? Mas ele percebe que mesmo ele buscando nele mesmo, ele está dando voltas ainda. O sentido espiritual, mesmo quando as pessoas ainda estão buscando no sentido espiritual, mas buscam em outras seitas, buscam em outras coisas, um mover espiritual, uma busca espiritual, mas ainda assim é uma busca por algo maior do que a terra, o material. Então, o homem está começando a ser, está muito desapontado com a terra. Isso é um momento importante, porque aí o Senhor está falando o que está faltando. Vocês não foram feitos mesmo para a terra, não. Vocês foram feitos para mim. Por isso que vocês estão desapontados, porque vocês caíram e ficaram olhando só para a terra. E agora eu estou deixando vocês sofrer as consequências de ver que a terra não dá os frutos verdadeiros. Que quando vocês buscam terra, é trevas, é tristeza, é confusão, é depressão, é morte, é assassinato, deixando o homem ver as consequências dos seus próprios erros, nas suas vontades humanas, né? O que ele está causando e sofrer as consequências disso aqui na terra. Mas por cima de tudo isso, tá? Esses conhecimentos para esses tempos mesmo, para ser esse meio forte, porque para aplacar a justiça de Deus nesse tempo, só por meio dos filhos da divina vontade, só por meio desses conhecimentos, para satisfazer a Deus. Só vai satisfazer a Deus dessa forma. Então ele manda esses conhecimentos por um tempo em que a taça da justiça está em cheia, transbordando já. Em que Deus está irado com o homem, irado com a situação. Entendeu? Então é muito importante. E por que trouxe esse conhecimento? Para a gente começar a ver as coisas na dimensão divina. Ver as coisas e saber a vontade de Deus. Que, olha, filhos, olha o que Deus está fazendo. O que vocês acham que era bom não é tão bom assim. Olha aí a consequência na frente. Olha aí a consequência de se embriagar e pegar um carro e dirigir em alta velocidade. Mata os outros. Tira a vida do outro. Olha a tragédia, né? Então, olha as consequências dessa situação, entendeu? E a divina vontade vem esclarecer para que o ser humano não fique louco. Quanta coisa está acontecendo, qual que é o sentido disso? Aí Jesus vem esclarecer para que a gente entenda o porquê que essas coisas estão acontecendo, que a gente começa a ver as coisas na dimensão de Deus. Tudo que foi feito para a gente compreender, meu Deus, é porque nós saímos da ordem. É porque quando a gente quer fazer o que é bom para nós, a gente quebra a cabeça, né? A gente quebra a cara. Porque nós não fomos feitos para viver na vontade de Deus. Na vontade de Deus não teria essa desordem que nós estamos vendo no mundo. Não teria isso. Então, é muito importante, muito importante. O que ele veio trazer não é algo novo, assim, como que não existia. Não, mas ele veio nos trazer essa compreensão mais esclarecida de tudo, para a gente colocar o pingo nos is e o homem também parar de culpar a Deus pelas coisas, pelos sofrimentos. Os ateus aí, né, culpando a Deus, achando que Deus é culpado por tudo isso, mas o ser humano tomar a vergonha na cara e assumir. Foi porque nós saímos da vontade de Deus. Foi porque nós entramos na desordem, foi a consequência da nossa própria desordem. Então, entender tudo o que ele fez, que ele só amou, e que ao mandar Jesus foi puro amor, e que Jesus veio para nos dar essa vida nova, que é justamente essa vida de ressuscitado com Cristo, recebendo essa vida nova, né? E que olhar para a vida dele, tudo o que ele viveu, para a gente entender o sentido também da nossa vida na vida de Jesus, para a gente imitar a vida de Jesus, tudo que ele fez na sua vida humana e na divindade, na sua intenção. Então, compreender todas essas verdades, por quê? Porque nós somos feitos para conhecer, amar e servir a Deus. Então, conhecer tudo o que ele fez e honrar tudo o que ele fez. Mas como conhecer isso verdadeiramente sem o livro do céu? Não tem como. Você está entendendo? Senão você vai conhecer pela metade. Você está entendendo? Entendeu? Jesus falou isso para os apóstolos, ó, eu tenho muito ainda a vos dizer, mas eu enviarei o Paráclito que vos esclarecerá de tudo. Entendeu? E aí não só conhecimento, vida com Deus através dos nossos atos também. E nesses tempos ter filhos da divina vontade fazendo os atos que satisfaz a justiça de Deus. Diante de tantas, fazer os atos de reparação, que é o que Jesus falou na live. Reparar as oposições que estão sendo feitas. Ah, tem oposição lá na Olimpíada. Pessoas querendo o mal.
o que é bom para elas. Então, que tenha filhos que queiram o que é bom para Deus. E o que é bom para Deus é bom para elas. Querendo a vontade de Deus. Então, meios de reparações mais poderosas para esse tempo, entendeu? É muito importante, entendeu? E toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, é muito importante a gente compreender, entendeu? Mesmo que não sejam todos, não precisa que sejam todos, mas que tenha aqueles que vivam assim, né? Não precisa que seja todos. Por quê? Porque o reino da divina vontade é o reino em que Deus é amado, Deus é considerado, tudo o que ele fez é respeitado. Ele é amado na criação, na redenção e na santificação. Os seres humanos conhecendo a Deus, os atos que Deus fez, correspondendo aos atos de Deus, em tudo que ele fez, amando Deus de verdade, querendo a santidade, querendo as coisas lindas que ele deixou, querendo essa vida dele, olhando para ele, dando valor às verdades dele, à palavra dele, a tudo que ele nos deixou, entendeu? Pessoas amando esse rei de verdade de coração, Deus sendo amado, Deus sendo reconhecido, Deus sendo desejado. E tem 3 formas de se viver essa santidade: na graça, né, que é a vida na graça da salvação, da redenção, que Jesus nos deu esse meio, e viver nos mandamentos, os sacramentos, a santidade humana, que é a santidade dos santos, que é imitando a vida de Jesus, a vida humana de Jesus e as virtudes que Jesus viveu, a pessoa vivendo dos méritos de Cristo, e a santidade na divina vontade, que a pessoa totalmente desaparecendo de querer mérito, tudo isso, vivendo a imagem e semelhança de Deus, como voltando à ordem, ao estado original, vivendo essa santidade, mas isso não é forçado. A pessoa escolhe essas vias, e essas vias são salvação, são amor a Deus, né? Mas o que mais agrada a Deus, o que mais ele deseja, sim, é a santidade divina. Mas ele faz isso como um convite. Ele fala: olha, é o que eu desejo, mas o ser humano escolhe. O ser humano que vai decidir, porque ele não quer nada forçado, entendeu? Você pode ser o servo ou o filho, entendeu? Ele vai amar o servo que é fiel, que está lá trabalhando, né? Que está lá sendo honesto e com seu Senhor, que está servindo ele com toda alegria. Mas e o filho que vai poder ser amigo, né? Compartilhar tudo. Então, mas é uma decisão de cada um, é uma liberdade de cada um, entendeu? Então ele não veio forçar nada, ele não quer nada forçado. Ele não é um rei ditador, como a gente vê os governantes da terra que força todo mundo tem que pensar como eu. Quem não pensar como eu vai ser morto, né? Não é desse jeito, né? Deus não quer as coisas desse jeito. E nós que vivemos não vamos obrigar também ninguém, porque seríamos ir contra tudo que ele nos ensina, né? Então, ao contrário, né? Ao contrário, o sinal de que estamos entendendo a mensagem do livro do céu e não distorcendo ela é que nós fazemos tudo na perfeita ordem, não estamos ferindo ninguém, não estamos deixando de... Amamos o catecismo, amamos o magistério, servimos com amor na nossa comunidade, não impomos nada para ninguém, vivemos na ordem do nosso estado, não negligenciamos nosso estado de vida, seja de casado, solteiro, de trabalhador, né? E vivemos dentro na nossa vida, fazendo os atos que Ele deseja e divulgando essas verdades nos meios mesmo nossos, de interação que Ele nos deu, para quem quiser entrar e ver. Amém? Depois eu continuo, tá bom?